Deveras interessante essa pintura. Toda a composição visual é bem diferente. A forma que ela mostra a guerra é bem simples, mas ao mesmo tempo muito bem feita. Até que alguém poderia me contar sobre ela. Essa pintura foi feita em 1917 por Hans Laue. A classe artística, na minha opinião, é a melhor em representar a guerra. Temos vários exemplos disso, mas essa pintura que vemos aqui é especial pela forma que ela foi construída e por principalmente a sua história. Lewy foi um pintor austríaco, não esse pintor austríaco. Ele foi conhecido por seus retratos e mais ainda por capturar a vida cotidiana da cidade em que morava. E também estudando na Escola de Belas Artes em Viena. Laui foi um homem que lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele viu de tudo o que aconteceu e o mais importante, o que mais viu na guerra foi a morte. Agora vamos ver a obra. Há várias interpretações sobre essa pintura e agora eu vou falar a minha. Como está no título, a caveira é a morte. E olha como ele segura a arma do soldado, praticamente o guiando a matar mais ainda. Veja a cara da caveira. Ela parece de uma certa forma estar rindo, como se gostasse da desgraça que está acontecendo. Provavelmente o soldado acabou de matar alguém e a morte em um deleite absurdo. Porque a morte interpreta a guerra como nada menos nada mais do que uma diversão. Essa pintura representa bem o que é a guerra, de como é sentir o sentimento de trauma e até mostrando a morte na sua forma mais amedrontadora. Realmente, a história dessa pintura é realmente interessante. É interessante o fato de não sabermos se é a morte zombando da guerra ou se é a alma de um soldado amigo. Toda a história da guerra e dos traumas. Sabe, falando em guerra, eu lembrei de outra pintura, uma que fala sobre tempo e como ela pode ser curta e tortuosa, mostrando isso de uma forma aterrorizante que beira o limite da solidão. Francisco de Goya, o homem que prestou a vida à arte, o homem que teve reconhecimento em vida a ponto de se tornar pintor oficial da corte. Ele também fez as pinturas na Capela de Santo Antônio, na Flórida. Olha essas antigas pinturas de Goya, cores vivas e vibrantes. Como que um homem que pintava cenas bíblicas, retratos de reis e cenas do cotidiano começou a fazer pinturas assim? Ao mesmo tempo que elas são aterrorizantes, elas são meio demoníacas. Francisco de Goya viu de perto a guerra, principalmente as invasões napoleônicas. Ele viu de perto que a maldade do ser humano e que como o ser humano consegue matar a si próprio. Podemos ver isso em vários desenhos de Goya, mas principalmente na pintura 3 de Maio. Goya foi o primeiro pintor que retratou a guerra como ela realmente é, sem romantismo, só morte, terror e principalmente guerra. Goya contraiu uma doença que o fez ficar surdo. Isso colaborou para seus problemas futuros. Goya com o tempo foi ficando cada vez mais depressivo. A depressão ficou tão forte, mas tão forte que desde essa época ele já começava a desenhar figuras aterrorizantes. Goya se isolou em uma casa que ficava longe de tudo e todos. A casa Quinta del Sordo, o Quintal do Surdo. Nessa casa foi onde Goya fez suas pinturas mais aterrorizantes. Antes, Goya pintava capelas lindas, cheias de figuras bíblicas. Agora, ele pintava figuras assombrosas e aterrorizantes. As famosas pinturas negras. Foi aí que surgiu a pintura mais famosa de Goya, Saturno devorando o filho. Ela é diferente das vezes que esse conto grego foi retratado anteriormente. Antes era uma figura humana idosa, agora é um monstro de olhos esbugalhados em fome insaciável. O que antes era um bebê, agora é a metade de um corpo adulto. O que torna essa pintura na parede aterrorizante é absolutamente tudo. Veja esse olhar penetrante em nossas almas, veja como ele segura o corpo. Ele não está devorando o filho apenas por medo de ser substituído. É algo a mais, é por fome, é como se fosse um vício para essa criatura. Olha como ela segura o corpo muito perto dela, veja como ela crava as unhas. Veja como essa criatura nos olha. Ela sabe que somos o próximo.
como se o tempo quisesse nos desfazer lentamente. E fica pior saber que essa pintura fica bem na parede da cozinha de Goya. Imagina comer todo dia com essa criatura nos olhando. Saturno era o deus do tempo. Era como se metaforicamente o tempo nos consumisse. E Goya entendia mais do que ninguém que a morte era inevitável. Esse gato me lembrou de um certo artista. Vamos para a Era Vitoriana, a segunda Era das Trevas. Viver lá era como viver em um filme de terror. Em uma casa lá em Londres, em uma típica casa, vivia um homem chamado Louis Vane, com sua esposa que estava com câncer de mama. O nome dela era Emily. Um dia eles conheceram um gato chamado Peter. Emily amava esse gato, ajudava a distrair de toda a dificuldade do câncer. Louis, ao lado de sua esposa, vivia desenhando o gatinho Peter. Sempre dizia para ele mostrar sua arte para o público, vendê-la e ganhar o mundo, mas Louis não fez. Mas o inevitável aconteceu e Emily veio a falecer. O mundo de Louis caiu. Sua querida amada já não estava mais ao seu lado. Em homenagem, Louis vendeu suas artes para jornais e rápido veio a fama. Ele continuou a fazer suas artes de gatos para revistas, jornais, cartões postais e livros infantis. Com o tempo, Louis começou a ficar mais violento e mais estranho. Há 10 anos antes, ele tinha sofrido um acidente e batido a cabeça. Por isso, suas irmãs conectaram isso à sua loucura, que detalhe estava só começando. Mas não há nada que comprove que realmente foi o acidente que causou isso. Logo, Louis foi levado ao hospício, onde sua loucura só piorou. E lembrando que estamos na era vitoriana, o estudo do cérebro humano era escasso. Então o tratamento dos pacientes eram terríveis, quase como uma tortura. Misturando a loucura de Louis, o ambiente ruim do hospício e os tratamentos terríveis, fizeram as pinturas ir disso para isso. Ok, eu acho que já tá na hora de eu ir pra casa. Olho. Cara, falando em olho, eu lembrei de um artista. Ah, nem fuda. Odilon Redon, o homem que criava monstros. Conhecido por criar mundos loucos, misteriosos e principalmente assustadores. Também conhecido pelo seu simbolismo das suas obras. Nascido na França, Odilon sempre teve gosto por desenhar, e principalmente por literatura. Tanto que ele foi influenciado por Edgar Allan Poe, que se vocês quiserem eu posso falar em outro vídeo, já que também é arte. Odilon lutou em uma guerra, no caso na Guerra Franco-Prussiana. Esta guerra foi praticamente um conflito entre a França e a Alemanha, motivado por disputas políticas e territoriais. Odilon lutou brevemente nesta guerra, mas não afetou diretamente sua arte. Bem, pelo que se sabe, Odilon no começo fazia pinturas preto e branca, feito totalmente por giz e litografia. E depois começou a explorar a cor, usando cores mais pastéis e óleo. Uma coisa que Odilon representava muito bem é olho, talvez representando a alma ou o estado de espírito. Basicamente, Odilon foi o precursor do surrealismo, já que suas pinturas, além de retratar o terror, também retratavam a angústia e os sonhos. Odilon foi um homem que criou mundos estranhos e aterrorizantes. Pinturas que com certeza podem ser consideradas assustadoras. Tá, mas o que é que nós vai fazer com esse olho? Espera aí, eu tive uma ideia. Achei. Tá, então eu vou ali pegar algo, já volto. Olá, meu amigo. Vamos gravar um vídeo, meu amigo.
Dante.